Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Presença de Deus. Meu nome é Silvio e desde já eu desejo que a graça e a paz do nosso Deus vos sejam a todos multiplicadas. Que Deus esteja presente na tua vida e tudo quanto você pedir a Deus em oração, que o Senhor Jesus te conceda. Você gostaria de ter uma vida na vontade de Deus? Você gostaria de andar segundo a vontade de Deus? Hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito deste assunto. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Segundo o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a minha Bíblia está aqui aberta, no livro da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No início deste capítulo 2, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja, ensinando o homem de Deus, Timóteo, a orar em favor das pessoas, orar em favor das autoridades, em favor de todos os homens. E ele cita essa passagem dizendo o seguinte, que Deus, o nosso Salvador, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esta palavra, homens, como eu já disse em outros vídeos, quando ela é dita de uma forma generalizada, como neste caso aqui, está se referindo não apenas ao homem, mas ao ser humano, à humanidade. Deus quer que a humanidade seja salva. Mas aí alguém pode perguntar, se Deus quer que toda a humanidade seja salva, então por que a humanidade precisa de ouvir o Evangelho para ser salvo? Muitas pessoas fazem confusão com este assunto, dizendo, está todo mundo salvo, porque Deus quer salvar todo mundo. Verdade, Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. É como se você estivesse em um barco e o barco está afundando. E tem alguém muito bondoso, com um barco muito grande, que cabe todas as pessoas que estão naquele outro barco afundando, e ele oferece socorro, oferece, quem quiser pode entrar no meu barco aqui, porque este daí vai afundar. Eu estou oferecendo para vocês lugar aqui neste barco. E muitas pessoas falam, não, eu não quero entrar nesse barco, esse aqui não vai afundar não, esse barco é bom, esse barco vai aguentar, dá para chegar até onde nós queremos. Outros falam, não, ele vai afundar sim, eu vou passar para o outro lado, eu vou passar para o barco mais forte. Eu estou dando essa comparação porque Jesus pregava através de parábola. Então, eu estou te fazendo essa comparação, essa parábola, para que você entenda o que é a vontade permissiva de Deus e o que é a vontade soberana. Quando Deus, quando o apóstolo Paulo disse através do Espírito Santo, que Deus quer que todos os homens se salvem, ele está mostrando a vontade permissiva de Deus. Deus, ele quer que toda pessoa se salve e venha ao conhecimento do Evangelho. Mas ele não usa de obrigação, ele não usa a sua vontade soberana. Ele não obriga ninguém a servir a ele. Resumindo de uma maneira mais clara, mais fácil, para que você entenda, Deus não obriga ninguém a servir a ele. Por exemplo, domingo passado nós tivemos a Santa Ceia aqui na igreja. Um culto super abençoado, um culto onde Deus operou de uma forma linda, maravilhosa, tremenda. E o pastor Ademir, que é o pastor da igreja que é onde eu congrego, muito abençoado por sinal, muito usado por Deus, ele disse uma coisa muito importante. Todos nós que estamos aqui
Estamos porque queremos. Estamos porque tomamos uma decisão. Em primeiro lugar, aceitar Jesus como seu Salvador. E em segundo lugar, querer a salvação. Você querer ser salvo. E é lógico e evidente que o Espírito Santo está o tempo todo do nosso lado. Não somente estou me referindo à igreja, à congregação daqui, não. Estou me referindo aos cristãos do mundo todo, que o Espírito Santo é que ajuda. O Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou coisa que o ser humano não consegue entender, os gemidos do Espírito Santo. Nós sabemos muito bem que Deus, através do Senhor Jesus, ele nos salva da condenação que está por vir sobre toda a humanidade. Toda a humanidade está condenada à morte. E Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. E não é apenas a morte, mas o ser humano ele tem dois caminhos que ele pode seguir. E a decisão é tomada aqui, enquanto você está vivo. Não tem como uma pessoa falar assim, depois que eu morrer, eu decido qual estrada eu vou tomar, para que lado eu vou. Depois que eu morrer, eu decido se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Não existe isso. Você tem que decidir enquanto você está vivo, enquanto você está aqui na terra. E Deus, ele não quer que você se perca. Deus, ele quer que você venha para o conhecimento da verdade, para o conhecimento do Evangelho. Através de você vir para o conhecimento do Evangelho, a sua alma é salva em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas alguém poderia pensar assim, mas qual é a outra vontade de Deus? Qual é a vontade soberana de Deus? Tem muitas coisas que você, por exemplo, estuda ou você já ouviu falar, que muitas vezes os cientistas, as pessoas que estudam aquele assunto, não conseguem muitas vezes explicar. Entregam tudo para a natureza. A natureza é assim. Muitas vezes até mesmo negando que foi Deus que criou a própria natureza. Você muitas vezes já ouviu falar da órbita dos planetas, da órbita do Sol, das galáxias, dos astros. São coisas grandes, gigantescas e que seguem uma ordem, seguem girando um em torno do outro e não se colidem, não batem um no outro. Porque se acontecer de colidir, de bater, vai acabar com a vida, se for o caso do nosso planeta. Imagine que um outro planeta viesse colidir com o nosso, evidentemente não haveria mais vida na Terra. Deus usa da sua vontade soberana para controlar o universo, para controlar as forças da natureza, para controlar, por exemplo, o limite que ele estabeleceu para o mar. São coisas que Deus usa a sua vontade soberana para controlar e determinar. Mas Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Ele quer que você sirva a Ele, mas Ele não usa a vontade soberana dEle para te obrigar a fazer a vontade dEle, não. Porque Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu raciocínio, inteligência, Ele te deu condições de decidir entre a salvação e a condenação. Por exemplo, você não tinha condições de determinar o dia que você ia nascer. Você nem sabia que existia mundo, mas você nasceu. Deus permitiu que você nascesse. Quando ele permitiu que você nascesse, ele estava também usando a vontade soberana dele na sua vida. Você nem sabia que ia nascer, que ia existir. Tem pessoas que muitas vezes blasfemam contra o pai, contra a mãe, briga. Eu não pedi para nascer. Realmente, você não pediu para nascer. Mas Deus fez com que você nascesse. Porque Deus tem uma coisa maravilhosa a realizar na sua vida.
E tem muitas pessoas, muitas vezes, que falam assim, eu vou morrer amanhã. Não existe. Não tem como você escolher o dia da sua morte. Do mesmo jeito que você não pôde escolher o dia da sua vinda à Terra, a vida, você também não tem como escolher o dia da sua morte. Porque se uma pessoa se atenta contra a sua própria vida, aí ele já está atentando contra Deus e, evidentemente, ele está atentando também contra a salvação da sua alma, a salvação da sua vida. Então não faça tal coisa, porque não é essa a vontade de Deus na sua vida. Deixa que Deus trabalhe na sua vida. A vontade de Deus na sua vida é que você seja salvo. E Deus, ele não é assim, eu quero que o homem se salve. Não, Deus quer que o homem se salve, mas ele deu condições ao homem de ser salvo. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele falou, vem, porque ele é Deus. Ele já está, ele está se colocando, se mostrando para a humanidade como ele é Deus. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, meu querido, a vontade de Deus na sua vida é esta, que você aceite a Jesus como Salvador e que você faça isto que está escrito aqui na Bíblia. Seja salvo, seja abençoado, aceite a Jesus como teu Salvador, não rejeite a salvação. É muito comum nós ouvirmos de pessoas que rejeitaram a salvação, rejeitaram aquilo que Deus tinha para elas, mas eu digo para você, aceite a vontade de Deus. E poderoso é Deus para fazer maravilhas na tua vida, muito mais daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Esta é a palavra de Deus para você. Eu quero que você, que ainda não aceitou Jesus, aceite a Ele, aceite a vontade de Deus na sua vida, que você que afastou do Evangelho volte para Jesus, porque você que está afastado conhece a palavra de Deus, você sabe melhor do que aquele que não aceitou Jesus ainda, qual é a vontade de Deus na sua vida. Então não fique afastado do Evangelho. Se você não se dá bem em determinada igreja, procure uma outra igreja e vá servir a Deus. O importante é que você procure uma igreja evangélica que pregue o evangelho nato, o evangelho de verdade, sem imposições, sem restrições ilimitadas, sem usos e costumes, sem querer exigir de você coisa que a Bíblia não exige. Não, que pregue a palavra de Deus do jeito que ela é, porque esta é a vontade de Deus na nossa vida. E você que está firme com Jesus, continue, porque Deus tem algo maravilhoso a realizar na tua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Se inscreva no canal Na Presença de Deus. Se você tiver alguma dúvida, deixe no comentário. Vamos interagir, te responder. Curta este vídeo, compartilhe. Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Fique na paz do nosso Deus.